eu quero finalizar a tríade, né, que nós estamos ministrando. Nós falamos sobre seja coerente com o teu futuro. E aí você aprendeu, né, que você tem que semear, você tem que preparar o ambiente. Domingo passado nós falamos, né, e domingo retrasado, eu acredito que nós falamos sobre cuide da sua vida. Lembra? E interessante, porque algumas irmãs me ligaram: pastor, meu marido começou a falar não sei o quê. Eu disse: tu falou o quê para ele, irmã? Cuide da sua vida. Eu digo: meu Deus, que não haja confusão nas casas, mas que seja um entendimento de que quando eu cuido da minha vida, eu vou melhorar a vida do outro. Amém, irmãos? E aí, sabe, hoje a gente fecha aqui essa tríade, porque quando eu tenho um entendimento, sabe, de que eu tenho que cuidar realmente da minha vida, que eu tenho que ser coerente com o meu futuro, porque eu sou um vencedor. Diga comigo: eu sou um vencedor. Amém? Então é isso, irmão. Quando você é coerente, quando você cuida da sua vida, você se transforma quem você é. A sua verdadeira identidade é a identidade de um vencedor. Amém? E eu quero ler alguns textos contigo agora, em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Abra comigo, ou então, atenta aqui no telão de LED, diga amém. Aleluia, nosso telão de LED já está vindo, eu creio, em nome de Jesus, tá? Então vamos lá, Apocalipse 2, 7. Eu vou ler aqui pelo menos uns 6, 7, 8 versículos, tá? Vocês sabem, eu gosto sempre de já começar a mensagem acelerada, mas hoje eu quero ir bem devagarinho, para a gente ir entendendo isso aqui. Olha só, Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, a palavra obedecer no hebraico, você não vai achar essa palavra, sabia disso? Não existe uma palavra, Fernando, compatível com obedecer no hebraico. E qual é a palavra que vai chegar mais próximo de obedecer? Ouvir. Então a Bíblia diz assim, ó: quem tem ouvidos, desde o começo é assim, eu estou lendo o livro de Apocalipse. Ah, pastor, mas aqui não foi no grego? Sim, só que eu quero fazer uma referência lá no início, ao hebraico. Não tem a palavra obedecer, tem a palavra ouvir. Então ouça, olha o que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, olha só, por que eu quero falar hoje sobre o vencedor? Porque se na Bíblia está dizendo ao que vencer, então tem o que não vai vencer, que é chamado de derrotado. E por incrível que pareça, aqui eu quero profetizar que não existe nenhum derrotado, mas em muitos lugares por aí, irmão Baima, o que mais existe são crentes derrotados, que não são vencedores. Por isso, eu vou bem devagar hoje, irmão. Eu vou tentar me emocionar pouco aqui, gritar menos, tá bom? Para que você entenda. Eu quero que você saia daqui entendendo quem você é. Você precisa entender que o vencedor vai comer da árvore da vida. Olha só por que está aqui. Porque lá no Gênesis o Senhor colocou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e todas as outras árvores. E o Senhor ainda disse a Adão: coma da árvore da vida. Mas ele optou para comer o quê? Do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que o Senhor colocou agora um guarda, guardou a árvore da vida para que o homem não comesse mais dela, porque ele optou por essa outra. Sabe, irmão, a primeira sensação que Adão teve quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal foi que ele estava nu. Ou seja, ele teve uma percepção de si mesmo. Mas se ele comesse da árvore da vida, ele ia ter uma percepção de Cristo, porque a árvore da vida aponta para Cristo. Então olha só como é poderoso. Ao que vencer,
Então, quando Adão comeu da árvore errada, ele foi guardado da árvore da vida. Mas nós que vencemos por causa dele, do Senhor Jesus, que morreu na cruz e nos deu vitória. E ele disse: ao que vencer, você vai comer agora da árvore da vida. Por que que a árvore da vida ficou fechada para Adão? Porque quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele comesse da árvore da vida, ele ia ter uma vida eterna. Então não podia fazer isso. Então ele optou errado. E aqui vem a primeira morte. Sabe, o homem se afastou realmente da presença de Deus. E agora o que acontece? Nós temos acesso à árvore da vida, que é Cristo. Diga para o seu irmão: você é um vencedor. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, diga amém. Então ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? A segunda morte, irmão, é a ausência de Deus. Queridos, escute isso. Algumas pessoas, elas irão passar a eternidade afastadas de Deus. E isso deve ser a pior coisa que pode existir na vida de um ser humano. Por isso nós temos uma missão. Nós temos que investir o que temos, o que não temos, para que pessoas entendam isso e entreguem a vida ao Senhor Jesus, porque quem não entregar a vida ao Senhor Jesus vai ter a segunda morte. E a segunda morte é a ausência de Deus, é o lago de fogo, sabe, para a eternidade. Isso é muito sério e as pessoas estão brincando com isso. Mas você que é um vencedor, de modo algum você vai sofrer o dano da segunda morte. Diga amém. Diga eu creio. Aleluia. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei o maná escondido. Meu Deus, isso aqui é tremendo. Sabe por quê? Porque alguns teólogos dizem, Adê, que o maná escondido é aquele que está na arca. E é verdade. E ele aponta também para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Mas tem algo interessante. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, lá no poço, meio-dia, e ele foi meio-dia para lá porque era a única hora que ela ia sem ser perseguida. Ela já tinha ficado com a mulher de uma amiga, ela já teve vários maridos que não eram dela, o Senhor disse isso para ela. Então ela tinha um péssimo relacionamento com as mulheres. Então ela não poderia ir para o poço quando tinha algumas mulheres lá, porque elas iam apontar mesmo: essa mulher, cuidado, tal. Então ela ia meio-dia, um horário que ninguém estava disponível para buscar água. Por isso que o Senhor Jesus foi meio-dia. E quando ele chega lá, ele queria ter um particular com aquela mulher. Ele mandou os discípulos comprar comida. Quando os discípulos voltam, ele prega a mulher restaurada. Quando os discípulos voltam, que olham para ele, ele estava como se ele tivesse comido na cabana do sol, né? Saciado. E aí, mas quem deu comida para ele? Aí o Senhor disse: é porque vocês não entendem que eu como a comida do meu Pai. Eu, quando faço a vontade dele, eu estou me alimentando do maná escondido. Ou seja, irmão, Deus te dá suprimento o tempo todo. Você não vai sentir falta de nada. Amém? Quando você faz a vontade de Deus. É tremendo isso. Apocalipse 2:26. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim. Diga para o teu irmão: até o fim. Não desista, viu? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Irmãos, alguns querem ser vereador, deputado. De verdade, eu te admiro. E se você pensa como eu, tá, em defender família, peça meu voto. Eu vou votar em você, se você é candidato, tá bom? Mas eu não estou preocupado com eleição aqui nesta terra. Eu quero governar as nações, no reino. Quando nós estivermos no reino com Ele, nós iremos governar as nações. Meu Deus, isso é tremendo. Amém? Então, Deus quer isso para a tua vida. Diga para o teu irmão que está do teu lado: qual é a nação que você vai governar? Diga aí para mim. Amém? Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia, que coisa linda.
Apocalipse 3:12, a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Irmão, você é coluna, de verdade, creia nisso. As pessoas, olha, por isso que nós precisamos ter uma boa conduta, não para alcançar algo diante de Deus. Nós precisamos ter uma boa conduta porque nós temos Deus dentro de nós através do Espírito. Amém? É por causa disso, sabe? É porque nós somos coluna. Imagina se eu derrubar as colunas desse prédio, aqueles que estão debaixo daquela laje, o que vai acontecer se a gente derrubar essas colunas? A laje vai cair. Então você é coluna, acredite nisso, filho. Sabe, você precisa ter uma boa conduta, não para merecer algo, mas porque você é filho amado de Deus, amém? Porque você é um vencedor, amém? E o meu nome, né, eu darei também, escreverei o seu nome, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Sabe qual foi o nome que Jesus veio trazer de Deus? Ele veio e disse: olha, eu já disse o teu nome para aquele que tu me deste. Qual era o nome? Abba, Paizinho, aquele que cuida, aquele que ama. Então nós precisamos entender, ok? Apocalipse 3:21, olha o que diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Você está pronto para sentar no trono com o Senhor? Amém, irmão? É isso que ele tem para você. Agora deixa eu te dizer, de tudo que eu já li até agora, vale a pena trocar? Existem comparações. É impressionante isso. Não tem comparações com as coisas deste mundo. E às vezes as pessoas estão apegadas às coisas deste mundo. Irmão, de verdade, eu quero me desapegar, sabe, o quanto antes. Porque quando Deus lança os desafios, se nós estivermos apegados às coisas desse mundo, isso só vai nos atrapalhar. E nós não iremos com coerência, nós seremos incoerentes. Por isso, se desapegue das coisas deste mundo, de verdade. Ainda mais que, irmão, olha, eu creio que nós não temos muito tempo. Eu acho que nós não temos mais 10 anos, de verdade. Eu vejo por aí, eu acho que não tem mais 10 anos. Então, quem está sonhando daqui a 50 anos, eu tenho pena, sabe? Porque vai estar sonhando com coisa que nós já vamos estar com o Senhor. Mas eu não vou falar de morte, eu estou falando de arrebatamento, diga amém. E aquele que vencer dará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 21:7. Diga para o teu irmão: você é um vencedor, você vai estar com o Senhor para sempre. Amém? Então, pastor, gostei desses versículos. Vou colocar tudinho no estudo da célula, se preocupe não, tá bom? Mas eu estou falando tanto desse vencedor, ao que vencer. Quais são as características desse vencedor? Então eu quero te falar hoje sobre essas características. Fique atento, porque essas características podem realmente mudar a sua vida. A primeira característica de um vencedor é que o vencedor é aquele que não recebe a graça em vão. Ele não deixa perder essa graça que Deus depositou em sua vida. Irmãos, escute isso. Se você entender só isso aqui, você já pode até ir para casa. Como tem o derrotado, tem o vencedor. O derrotado, ele pega a graça é provisão para o pecado. O derrotado, a graça é provisão para não fazer nada. Mas o vencedor, ele sabe que a graça é o poder de Deus para vencer o pecado. O vencedor sabe que a graça, ela ativa para que ele dê frutos. Amém? Em nome de Jesus, você precisa frutificar. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 5, verso 10. Projeta para mim, por favor. Hoje nós estamos com a nossa caneca nova, né? Do nosso podcast aí, InfluenceCast. Se você quiser, você pode adquirir depois, tá? Não perca, vai ser amanhã. Nós estamos fazendo toda terça-feira às 21h30. Mas essa semana vai ser amanhã, porque na terça-feira eu vou estar em Belém com a equipe do Ministério de Governo para a gente ter uma capacitação lá com o pastor Aloysio, tá? Então vamos lá.
1 Coríntios 15, verso 10. 15, Clebs, pronto. Mas pela graça de Deus, Paulo está dizendo, pela graça sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi o quê? Inútil, não foi vã. Antes, trabalhei. Olha o que a graça fez com Paulo, irmão. Paulo está dizendo, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Então a graça, ela não fez o Paulo um homem passivo. Não, está tudo pronto, já está tudo feito, eu não vou mais fazer nada. Não. Paulo disse, olha, quando eu tive o entendimento da graça, foi aí que eu acelerei o carro. Foi aí que eu acelerei o processo. Foi aí que eu comecei a pregar o evangelho de cidade em cidade, de cidade em cidade, de cidade em cidade. Eu passava, depois voltava, de cidade em cidade. Aí ele vai dizendo o seguinte, olha só, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu. Ele não atribui a força do braço, ele não atribui ao conhecimento teológico que ele adquiriu. Ele não atribui isso a um conhecimento científico. Não. Ele disse, olha, eu fiz o que fiz. Eu fiz mais do que todos os outros. Mas não eu. Mas a graça que estava em mim. Então eu quero te dizer que a graça que estava na vida de Paulo é a mesma que está sobre a tua vida. Por isso você não pode ficar parado. Irmãos, nós não temos mais tempo. De verdade, amanhã eu vou reunir o presbitério de governo da igreja. E a minha proposta é que a cada mês, a partir de 2022, nós possamos fazer um encontro. E que cada um aqui possa levar pelo menos uma pessoa para esse encontro. E nós vamos nos especializar nisso. Irmão, vale a pena. Eu lembro, eu pedi autorização para eles. O Edson, a Aline estão ali. Eu disse, eu posso falar do testemunho de vocês? Ele fica à vontade, meu pastor. Irmãos, muitos viram o Edson e a Aline pelas calçadas da cidade operária. Teve um dia que eles estavam dormindo na calçada aqui da igreja. E nós chegamos na oração de manhã. E uma irmã chegou para mim e disse, não, pastor, isso não pode acontecer. Nós precisamos achar um local para esse pessoal aí. Não vão dormir aqui não, eu digo, é verdade. E nós começamos, eu pedi para ele é testemunha disso, Edson. Eu disse, Edson, cara, sai aí, vê se tem kitnet para a gente alugar. Nós queremos alugar uma kitnet para vocês. E ele saiu na rua da cidade operária, irmão, e não achou nenhuma kitnet. Chamei a irmã Margarete, que tem uma kitnet aqui próximo, está lotado, tudo cheio. Digo, meu Deus, que é isso? A gente queria abençoar, mas não tinha como, estava tudo lotado. Mas eu convidava, Edson, vamos lá, Edson, vamos assistir o culto. Não, hoje não, ainda não estou afim. Ah, tu não quer não? Não, quero não. Então fica aí. E eles foram ficando. Até um dia que Kleber foi mais estratégico do que eu. Kleber trouxe eles para a célula, que funciona aqui no prédio, 7 horas da manhã. A célula de Kleber. Porque muitos irmãos dizem, não, eu trabalho o dia todo, não tenho tempo. E Kleber disse, então vou ter uma célula 7 da manhã. Eu trabalho à noite, então vem tá aqui de manhã. E aí eles vieram para a célula. Ficaram a primeira vez, ficaram a segunda vez. E eles começaram a ficar também para a oração. E aí eles estavam na oração, Gigi, né? E aí eles ouviam a palavra, eles oravam conosco, né? Não falava nada. E eu lancei o desafio. Eu disse, eu quero dar um presente para vocês, um presente que vai mudar a vida de vocês. E Edson disse, qual o presente, pastor? Eu quero que vocês não percam o próximo encontro que nós vamos realizar. Aí Edson olhou para mim e disse, está fechado, nós vamos. Você vai, Aline? Eu vou. Na primeira ministração, quando o pastor Pavão fez o apelo, quem foi para frente entregar a vida para Jesus? A Aline. A Aline foi entregar a vida para Jesus. Aí ela chegou na frente, gostei da autoridade dela. Olhou para Edson. Autoridade. Acho que ela leu isso aqui, vou dar autoridade sobre as nações, né? Aí ela, aí Edson levantou, veio chorando.
chorando. Entregaram a vida para Jesus. Estão morando a casa aqui do lado. Já tem televisão. Daqui a pouco vai ter até ar-condicionado na casa, em nome de Jesus. Meu Deus, é impressionante o que Deus está fazendo na vida deles dois. Aí eu estava aqui, do nada, aquela coisa, sabe aquele pensamento quando vem de Deus? Eu disse: Edson, eu vou fazer de você agora um empresário. Mega empresário da Igreja da Aliança. Ele: empresário? Como assim, pastor? Eu digo: vamos ali que tu vai ser agora um representante da marca da Paz, que é uma marca de camisa. E ele: é mesmo? Pois então eu vou comprar logo a minha. Eu digo: é mesmo, compra logo a tua. E ele comprou a dele, vestiu, saiu, já está vendendo camisa, já comprou a da esposa, já está tendo lucro. Meu Deus, como é que Deus faz? Então, vale a pena a gente investir em vidas. É disso que eu estou falando. Quantas vezes eu falei para ele: vem, Edson, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Até o dia que eles ouviram, e isso fez a diferença. Então nós não podemos desistir das pessoas. Amém, irmãos? Aquele que recebeu a graça, ele não pode fazer dessa graça vã. Tudo procede da graça. O vencedor tem que entender isso. Tudo procede da graça. É a graça de Deus na tua vida. Sem ela você não faz nada. E tem gente que quer se gloriar porque a graça está sendo uma bênção na vida dele, está sendo um instrumento de Deus. Aí ele fica se exaltando. Você não tem de que se exaltar em nada, porque Ele que te dá a graça, Ele que te dá a unção, Ele que te capacita, Ele que te recompensa, e você só tem que se deixar ser usado por Ele. Meu Deus, esse Deus é tremendo demais. Ele te dá tudo e ainda te recompensa. Mas não, nós queremos às vezes fazer na nossa força. Esquece a tua força, filho. Esquece o que você aprendeu na faculdade. Amém? Seja um vencedor em nome de Jesus. O vencedor é aquele que dá frutos. Olha só, deixa eu ler esse texto para você, João. Mas antes disso, deixa eu te mostrar algo aqui. É interessante. Quando Paulo fala que ele trabalhou muito mais do que todos os outros, não ele, mas a graça, ele estava lembrando de algo que aconteceu com Moisés. Quando Moisés está lá no Monte Sinai, que ele tem a visão de Deus naquela sarça pegando fogo. Pensa comigo, uma sarça, Nazaré, incendiada, só que ela não consumia. Não é assim que diz? Que a sarça não consumia, ou seja, ela não queimava. Pega uma folha de papel, faça essa experiência em casa e coloque fogo na folha de papel. O que vai acontecer? Vai virar o quê? Cinza. Mas a sarça não queimava. Por quê? Porque é algo tremendo e revelador aqui, irmão. Quando você faz a vontade de Deus, quando você faz a obra de Deus segundo a graça, você não se consome, não tem cansaço. Se você está cansado como líder de célula: ah, pastor, essa célula está terrível, não aguento mais. Entregue, porque você está fazendo na sua força, filho. A obra de Deus não tem cansaço. Moisés estava olhando a sarça e Deus estava dizendo: é tu que está aqui, Moisés, tu é a sarça, eu sou o fogo, eu vou te usar e não vou te consumir, não vou te cansar, porque a obra é feita por Ele, não é por você, filho. Pastor, tem um membro da minha célula que está dando trabalho. Entregue nas mãos de Deus. Pastor, meu marido está demais, está dando trabalho, já estou pensando até em entregar para Satanás. Faz isso não. Entregue para Deus. Deixa ele com Deus. Amém, irmãos? Então isso é maravilhoso. Sabe? A graça, ela não anula a recompensa. Fique atento, porque Deus quer fazer isso contigo. Deus quer te recompensar. Amém? Segundo ponto, o vencedor é aquele que procura agradar a Deus.
Peraí, pastor, mas teve um dia que o senhor falou que Deus está satisfeito. Lá na cruz, quando Cristo morreu na cruz, a ira de Deus caiu sobre ele. Ele não tem mais como ficar zangado comigo, é verdade. E ele também ficou satisfeito com o sacrifício de Jesus. Então eu não tenho que sacrificar mais nada. É verdade, irmão. Mas nós temos como agradar a Deus crendo que Ele é recompensador. O texto que Vânia leu, eu quero ler com vocês de novo. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 9 e 10. Olha só. Depois eu leio esse de Hebreus 11. Vamos primeiro nesse aqui. 2 Coríntios 5, 9 e 10, olha como é que é forte. Então, segundo ponto, você tem que agradar a Deus. O vencedor é aquele que agrada a Deus, tá? É por isso que também, 2 Coríntios 5, 9 e 10, né? É porque essa aqui é outra versão. Vamos lá, deixa eu ver essa aqui. Por isso também o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Olha só, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas pelo meio do corpo. Olha só, irmão. No mundo vindouro, nós não, vai existir 3 tribunais, tá? O julgamento das nações, o grande trono branco, aqui ninguém vai escapar no grande trono branco, tá? Se alguém estiver lá, é para condenação total, e o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, ninguém vai para o inferno, ninguém vai se perder. Porém, nós seremos julgados para receber recompensa ou correção ou disciplina. Por isso que é importante aqui você entender isso, tá? De que você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus, para que você comece a dar frutos. Amém? Porque todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E aí, ele vai perguntar se você se deixou ser usado pela graça ou não. Por isso que Paulo está advertindo: não deixe essa graça ser inútil na tua vida. Não pegue essa graça como fator de que teus pecados já foram perdoados e agora você tem que ficar na gandaia. Sair, beber, se prostituir. Ah, eu estou na graça, eu estou perdoado. Isso não é graça, irmão. E nem tem graça nenhuma nisso. Acredite em mim. Isso é fazer a graça vã, a graça inútil. É quando você vive uma vida no pecado. Você não está ainda vivendo a graça. Você ainda é menino. A recompensa é para quem é maduro. Cresça. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha, Deus ama a todos. Mesmo aqueles que já entregaram a vida para Jesus e ainda estão na prática do pecado. Deus ama a todos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, anote isso. Deus tem prazer em alguns. Sabia disso? E eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Que Deus vai ter prazer na tua vida. Em nome de Jesus. Sabe, não é um mérito pessoal isso aqui, filho. Não é. Não é fazer coisas para agradar a Deus, estar satisfeito. É aquilo que eu te disse. Sabe, porque você é a igreja, porque você tem esse Cristo, que você vai ser esse instrumento do Senhor. Amém? Então não há nada que nós possamos fazer que vai agradar mais a Deus, ou que vai deixar Deus mais irado. Não existe isso. Porém, Deus tem prazer em alguns. E eu queria tanto que você entendesse isso. Porque vamos comparar, fazer uma comparação entre pai e filhos aqui. Eu tenho 2 filhas, Rayana e Mariana. E eu as amo demais. Elas sabem disso. Meu amor por Rayana, meu amor por Mariana. Eu não economizo em falar, em beijá-las, em abraçá-las. Mas uma coisa, elas saberem que eu as amo. Outra coisa, elas saberem que eu tenho prazer no que elas estão fazendo. É totalmente diferente uma coisa da outra. Uma coisa, irmão Baima, é nós sabermos que somos amados por Deus. Outra coisa é sabermos se somos aprovados por Ele. Você está entendendo?
Porque tem coisas que Deus desaprova que você faz. E se você ainda continua nessa prática, eu quero te dizer, com muita tristeza no meu coração, que você ainda está se comportando como um derrotado, como alguém que vai sofrer a disciplina lá no tribunal de Cristo. Então, por favor, mude sua postura, de verdade. Seja alguém que as pessoas olhem para você e dizem assim: cara, aqui é um homem de Deus. Olha só, isso aqui é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Amém, irmãos? Creia nisso. Sabe, nós somos responsáveis pelo quanto nós vamos fazer Deus satisfeito conosco ou não. Creia nisso em nome de Jesus, tá? Então nós precisamos agradar ao Senhor, porque nós vamos chegar nesse tribunal de Cristo. E como é, pastor, que eu agrado a Deus? Como é que eu faço isso? Nós temos que crer, sabe, irmão, de verdade, que esse Deus, ele é recompensador. Olha só, esse texto aqui, como ele é profético e profundo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. 1 Coríntios 3, 10. Vamos lá, Cleberson, me ajuda, bem rápido. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Sabe, irmãos, existem 6 elementos que nós vamos trabalhar nessa construção. Deus te chamou para ser um mestre de obra. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus te chamou para ser um mestre de obra, para edificar a casa. Pastor, mas eu não sei nem fazer uma massa com cimento. Calma aí, que eu estou falando aqui de outro tipo de pedra. Olha só. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O alicerce está pronto, irmão. A base é Cristo. Amém? Agora, o que nós vamos colocar sobre essa base? Se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, diga comigo: ouro, prata, pedras preciosas, são 3 matérias-primas, tem mais 3 agora: madeira, feno, que é capim, e palha, outro tipo de matéria-prima. Então nós precisamos interpretar a Bíblia, tá? Ouro, prata e pedras preciosas, madeira, capim e palha. Eu vou te dizer algo interessante aqui. A grande maioria está edificando com palha, capim e madeira, infelizmente. Por isso que nessa noite eu quero que você entenda essa mensagem e comece a edificar a casa com ouro, com prata e com pedras preciosas. Mas esse ouro aponta não para matéria-prima chamada ouro, mas para pessoas, irmãos. Tem cada um aqui é uma obra-prima de Deus, amém? Cada um aqui é uma pedra preciosa diante do nosso Deus. Acredite nisso. O Edson, a Aline, eles estão começando agora, mas eles são diamantes diante de Deus. É assim que Deus vê vocês, como um diamante. E como é que o diabo vê as pessoas como um lixo? O Edson mesmo falou: pastor, eu tenho a preocupação de perguntar como é que está, Edson, a questão da abstinência. Ele chegou para mim e disse: pastor, os primeiros dias foram terríveis. Eu de madrugada sonhava com isso, sonhava usando drogas. E eu digo: tu fazia o quê? Eu digo: teve um dia que eu estava tão agoniado que eu dei um bogue em Aline. Eu digo: coitada, o que foi que ela fez? Aí eu olhei a Aline: Aline, tu fez o quê? Ele: nadinha. Eu digo: Aline, dava pelo menos um murro no peito dele. Faça isso não, eu estou brincando, né? Sabe, então aí ele, aquela agonia. Eu disse: mas agora, está com quantos dias? Aí ele me disse: pastor, está com 16. Ele estava contando. Está com 16 dias hoje. E hoje eu não sinto mais vontade. Meu Deus. Sabe, a partir do momento que ele entendeu isso, ele começou a ser lapidado por Deus. Essa é a obra que Deus quer que a gente faça. Mas tem alguns ainda que insistem, né, em apenas fazer coisas para Deus, edificar com madeira, com capim, com palha. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão.
Sabe, às vezes as pessoas passam a vida toda dentro do prédio da igreja, varrendo. Eu disse para Kleber uma vez, eu disse: Kleber, eu não sei qual é a tua função aqui dentro. Cara, tu limpa o prédio, tu é o sonoplasta, tu é eletricista, encanador. É doido para fazer um negócio tudo disso aí, sabe? De vez em quando tem uma aspiração contigo aí. Quando não, é baterista, e Beto fica quase tendo um ataque cardíaco com ele na bateria, né? Que a gente já percebe isso. O cara é tudo. Aí eu disse: quantas células tu tem aí, Kleber? Nenhuma. Eu digo: você está edificando com a matéria-prima errada. Você precisa trabalhar para ganhar almas. E ele entendeu isso. Hoje, o maior setor da Igreja da Aliança, Cidade Operária e Olho d'Água, é o de Kleber. Para a glória de Deus. Amém? Quando ele entendeu isso, sabe por quê? Vamos continuar lendo. Se alguém sobre este fundamento levanta esse edifício, verso 13, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra, esse alguém edificou, esse receberá o que, irmão? Galardão. Amém? Se você colocar ouro, prata preciosa, porque o fogo, quando ele chega no ouro, ele purifica o ouro. Quando chega na prata, ele purifica a prata. Quando ele chega nas pedras preciosas, ele purifica as pedras preciosas. Agora imagine, fogo em palha seca. Vai fazer o que, irmão? Não vai sobrar nada, irmão Baima. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você está edificando a casa? Você está sendo coerente com o teu destino? Você está cuidando da tua vida? Entende isso? Nós precisamos trabalhar. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, e vai queimar, se você edificar com matéria-prima errada, ele sofrerá o prejuízo, mas o tal será salvo. Aqui não está perdendo, é o tribunal de Cristo aqui. Aqui é o tribunal de Cristo, filho. Ele vai estar julgando as obras de cada um. Vai tacar fogo. Se queimou, vai sofrer dano, prejuízo, disciplina. Pastor, qual vai ser a disciplina? Alguns dizem que é açoites, sabe? Outros dizem de outras coisas. Eu não quero é passar por essa disciplina. Eu quero edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Amém, irmãos? Terceiro lugar, o vencedor é aquele que procura receber a recompensa. Diga para o teu irmão: fique de olho na recompensa. Meu Deus, nós precisamos estar ligados nisso. Olha só, Davi foi levar comida para os irmãos que estavam na guerra e um queijo para o comandante da guarda. Quando ele vai passando, ele olha o gigante afrontando Israel e ele disse: agora Israel vai arrebentar esse gigante. E ninguém se levantou para lutar contra o gigante. Davi disse: conversa, quem esse incircunciso pensa que é? Eu vou lá lutar com ele. Aí disse: Davi, tu é maluco? Fica na tua aí, olha o tamanho do homem lá. Tu é doido, fica quieto, menino. Ele disse: eu vou lutar. Só que no caminho que ele estava indo até Saul, ele ouviu alguém dizer: olha, o rei vai dar riquezas. Vai dar riqueza para aquele que brigar com o gigante e ganhar o gigante. Ouro, vai isentar a casa dos pais de impostos. E a maior bênção é casar com a filha do rei. E olha que a menina é um filé. Davizinho disse: o quê? Se eu já ia sozinho, sem nada, quanto mais agora. Davi estava de olho aonde? Na recompensa. Não é pecado isso. Você saber que Deus vai te recompensar com coisas grandiosas, amém, irmãos? Com tudo aquilo que eu falei no começo. O maná escondido, a árvore da vida, vai estar na presença, vai sentar no trono. Essa é a recompensa, amém? Só que eu gosto muito também, Moisés ficou de olho na recompensa, mas eu gosto mais de Pedro. Quer ver? Marcos capítulo 10.
verso 28. Eu gosto de Pedro porque Pedro nos representa. Pedro, quando não era 8, era 80. E um dia ele conversando com Jesus, ele disse assim a Denilson: Senhor, eu deixei casa, deixei tudo, eu vou ganhar o que com isso? Eita, Pedrão, tá entendendo? Olha aí. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para te seguir, senhor. E aí? O que nós vamos ganhar com isso? Diga para o teu irmão: Deus não deve nada para ninguém. Amém? Ele não deve nada para ninguém. Aí Jesus, verso 29, respondeu Jesus: digo a verdade. Qual é a verdade? Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, nessa versão diz por causa de mim, mas em outras versões fala por amor de mim. Sabe, irmãos, escute isso. É por isso que nós temos ensinado a igreja a fazer do modo correto, dizimar de modo correto. Ninguém dá dízimo aqui porque tem medo de devorador, cortador, migrador, destruidor. Ninguém dá dízimo por causa disso. Nós devolvemos por amor. Nós devolvemos por gratidão. Amém? Nós devolvemos porque nós entendemos o evangelho do reino. Sabe? Teve um irmão agora lá no Olho d'Água. Ele chamou o pastor César e disse assim: pastor César, vocês são estrategistas, né? Aí pastor César: como assim? Não, eu vim já de diversas igrejas, mas eu nunca dei meu dízimo. Eu não dava dízimo não, porque diziam que era obrigado. Eu não gosto de nada obrigado. Mas no dia que vocês falaram que não é obrigado, aí eu dei. Isso é estratégia. Sabe o que aconteceu com ele? Ele recebeu a revelação, filho, de que é por gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Olha só aqui, quem fizer isso por amor de mim e do Evangelho. Alguns fazem de forma errada, alguns fazem para buscar glória de homens, outros por lucros financeiros, outros por interesse próprios, outros por obrigação, mas nós não. Nós fazemos por amor. Aí vai vir a recompensa. Verso 30. Deixará esses que fazem por amor a mim ou ao evangelho, jamais deixará de receber o quê? Eu até perguntei hoje de manhã, a Stephanie estava aqui, que ela é contadora dele. Eu disse assim: olha, quem é que sabe mexer com fundos de investimentos aí? Com Tesouro Nacional. A poupança dá zero, né? 0, alguma coisa. Eu ainda não vi nenhum investimento que dá 100 vezes mais. Acredite, isso aqui é real. Eu não pude falar o nome deles hoje de manhã porque eles estavam aqui. Mas nós temos um casal de médicos que congregam conosco. Eles congregam lá no Olho d'Água. De vez em quando eles vêm de manhã para cá porque eles viajam à tarde para Bacabal, porque eles trabalham em Bacabal. Irmãos, eles vêm às vezes dia de quinta-feira ou sexta só por causa da célula. Porque a célula é na casa deles. Eles largam tudo lá. Sabe, tem família lá, eles poderiam passar a semana lá, vir uma vez por mês aqui. Mas não, toda sexta eles saem de Bacabal. Um casal de médicos. Sabe que eles poderiam colocar: eu não preciso disso, sou médico, ganham bem. Mas não, eles entenderam isso aqui. Irmãos, e o que Deus tem recompensado este casal é de forma sobrenatural. Amém? Eu estou dando um exemplo de pessoas que são super ocupadas, porque às vezes a gente dá desculpa: eu estou cansado. Mas não te consome. Cansado de quê, filho? Se a sarça que está ardendo em fogo, não é você quem faz, é Ele. Agora olha só o que vai dar em 100 vezes mais. Quando vai ser isso? Quando morrer e chegar no céu, é isso? Não, já no tempo presente. Quem quer receber 100 vezes mais agora? Não, esse amém deu 10 vezes mais. Não, 10 não, eu botei muito, 2 vezes só.
Quem quer receber 100 vezes mais do que tem investido no reino de Deus, diga amém. Diga aleluia. Diga eu quero. Diga eu creio. E eu vou investir tudo que o Senhor colocar em minhas mãos. Você crê nisso, irmão? Então a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Olha só, vai receber 100 vezes mais no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Só tem um detalhe: tudo isso é com perseguições. Vai vir também. Eu não posso também te dizer só as flores. Eu tenho que te dizer os espinhos também. Quer ver uma coisa? Você sabia que os teus verdadeiros amigos, eles vão aparecer não é quando você está passando necessidade? É quando você está bem financeiramente. É quando você prospera que os teus amigos aparecem. Por quê, pastor? Porque os teus inimigos vão ficar com inveja de ti, vão falar mal de você, vão te perseguir. Porque a prosperidade vem com perseguições. Se você passar e olhar uma mangueira, eu fui adolescente, irmão. Eu pulei muito o muro do Instituto Farina para roubar manga verde, para comer com sal e tempero seco. Os cachorros do Instituto Farina já me conheciam. De verdade. Eu vivia minha adolescência. Sabe, então, a gente chegava lá no Instituto Farina, tinha uma mangueira, manga espada dele. Meu Deus, já tem gente com água na boca. Aí estava lá uma mangueira cheia de manga verde, irmão Bairro. E a outra pelada. A gente tacava pedra em qual? Na que está cheia, meu irmão. Então, se você está sendo perseguido, fique em paz. É porque você está prosperando. Amém? É porque Deus está te abençoando. É porque Deus está te exaltando. E na era futura, você terá a vida eterna. Amém? E por último, o vencedor é aquele que recebe a herança e a recompensa. A herança é para todos os filhos, mas a recompensa é para os maduros. De verdade, irmão. Quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo bem claro para a gente finalizar. O ministério de louvor já pode subir para parecer que está acabando. Imagine um pai muito rico, que ele tem 10 filhos. Quem entendeu? Diga amém. E aí ele pega os 10 filhos, irmão Baima, faz uma reunião com os meninos e diz assim: vocês são os meus herdeiros, porém eu vou pagar a melhor escola para vocês, as melhores universidades, aonde vocês quiserem estudar, eu vou bancar as universidades, tudo particular. Dos 10, só um diz assim: papai, eu quero. E ele começa a estudar, e ele começa a desenvolver, e ele começa a crescer. Ele sai da faculdade e vai para a empresa. Ele vai com o pai, começa a ver os negócios do pai, começa a aprender, e ele fica melhor até que o pai nos negócios. E chega um dia que o pai vai ter que passar a empresa para um dos filhos. E eu vou te perguntar: para quem que ele vai passar? Para quem? Para o que ficou em casa, dormindo, ainda cantando a música: eu quero trabalhar para o meu Senhor, dormindo. Ei, filho, você não vai perder a tua salvação, vai não. Pode ficar em paz quanto a isso. Mas eu não quero só ser salvo. Eu quero a recompensa. Eu quero reinar com Cristo. Eu quero me assentar com Ele no trono. Amém? Eu quero apresentar vidas, milhares de vidas ao Senhor. Está aqui, Pai. Eu não ganhei nenhuma não, mas através da graça que estava em mim, elas foram influenciadas para te conhecer. O Senhor me usou e as ganhou, mas não tem nada a ver comigo. Foi o Senhor. Eu só me deixei ser usado por ti. Quantos estão dispostos a fazer isso nesta noite, irmão? Queridos, nós não temos mais tempo, acredite em mim. Sabe, o diabo tem ceifado muitas vidas. Só no Brasil foram mais de 500 mil pessoas ceifadas em 2 anos por um vírus maldito do inferno. Sabe, por isso que eu não creio que, como algumas pessoas pensam: pastor, esse vírus está aí porque Deus está corrigindo a igreja. Esse não é o meu Deus.
O meu Deus que precisa, para Ele corrigir o seu povo, matar com um vírus maldito desse, esse não é o meu Deus. O meu Deus, Ele me guardou desse vírus. O meu Deus protegeu a sua noiva. No meio de uma guerra, alguns tombaram, porque é guerra. Na guerra sempre morrem soldados, sabe, irmãos, e bons soldados. Então foi o que aconteceu, não foi Deus. Foi o diabo que usou o homem na sua maldade e lançou esse vírus. Mas nós entendemos que nós estamos no fim. O diabo está reunindo as últimas cartadas para levar o máximo de pessoas possível para o inferno. Mas nós que somos vencedores, que entendemos a palavra, nós agora vamos nos deixar ser usados por Deus para nós ganharmos os nossos vizinhos, para nós ganharmos os nossos parentes, para nós ganharmos os amigos da faculdade, do serviço. Aonde você estiver, você será um instrumento de Deus. Creia nisso. Então levante-se agora dessa cadeira, levante a cabeça e diga: eu sou um vencedor. Aleluia. Amém, irmãos.